Muito bem, está no ar mais um Bate-Papo das 6, o seu programa de debate, atualização e informação nos temas de saúde. Hoje é quarta-feira saudável, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, né? Contemplando aí o Maio Amarelo, né? O Maio Amarelo, que é sobre a campanha de prevenção dos acidentes de trânsito e também o câncer bucal, né? E para isso, nós trouxemos aqui, mantendo a tradição do programa, dois excelentíssimos profissionais da área de odontologia, né? Lá na ponta esquerda a gente tem o Dr. Luiz Hernani, que é graduado em odontologia há 15 anos pela Faculdade Federal de Diamantina. Ele tem aperfeiçoamento em implantes dentários, especialista em atenção primária e também tem residência no Hospital Regional de Cotia, em São Paulo, em cirurgia de traumatologia, em traumatologia e bucomaxilofacial, não é isso? Seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor Dário, exatamente. Eu fui graduado em odontologia e fiz a residência em cirurgia de traumatologia bucomaxilofacial. Depois você vai explicar pra gente o que é isso, que é um tema que confunde bastante a população, né? Exatamente. Cirurgião bucomaxilo, não é isso? Isso, exatamente. Joia. E aqui no meio a gente tem a doutora Marcela Vieira, que é cirurgiã há 18 anos pela UFES, mestre e doutora em saúde coletiva também pela UFES. Ela é especialista em laser terapia e odontologia hospitalar pela USP, que também é muito interessante, que a gente vai discutir muito sobre isso, e pós-graduação em odontologia oncológica pelo Hospital Sírio-Libanês. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Com certeza vamos contribuir muito com esse tema tão importante. Isso aí, duas áreas, né, dentro da odontologia, mas com certas peculiaridades para explicar para a gente aqui, tirar bastante dúvida. Eu tenho muita dúvida sobre esse tema. Bem, você pode nos assistir no canal 16.1, em todo o Espírito Santo, né? No canal 316.1 na Sky, na RCA canal 14 e também para os assinantes da Claro TV no canal 526 em todo o Espírito Santo, não é isso? E você também pode tirar suas dúvidas sobre esse tema muito interessante de hoje no WhatsApp do 996224547. Manda para a gente a sua mensagem, a sua dúvida, que a gente vai tentar responder aqui ao vivo, né? Bem, e para iniciar esse bate-papo muito interessante, eu queria perguntar para o Dr. Luiz Hernani o que é a cirurgia bucomaxilofacial? Qual que é o nicho de trabalho? Vamos lá, beleza. Vamos tentar aqui fazer uma explicação breve a respeito dessa especialidade. A cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia que é responsável pelo diagnóstico e tratamento clínico e muitas vezes cirúrgicos das diversas alterações que tem na boca e na face, tais como traumatismos de face, de boca, patologias bucais, tratamento de disfunções das articulações tempomandibulares, né, que é essa região aqui o ATM, o famoso ATM. Exatamente, a famosa ATM, né, que é a articulação temporomandibular. Ela que é responsável, né, pelo movimento de abertura e fechamento de boca, né, por todo esse movimento de coordenação de mastigação, de conversar. E algumas pessoas, existe uma série de doenças nessa articulação que vai comprometer, né, o funcionamento da boca, né, enfim. E é isso, né, basicamente é isso, né, a gente trabalha no hospital, né, a nossa formação foi uma residência dentro do hospital, fiz a minha lá na Grande São Paulo, em Cotia, no hospital da Rede SUS, e a gente trabalha em parceria com diversos médicos, diversas especialidades, né, no PS, fazendo atendimento inicial ao politraumatizado. A gente faz também ambulatórios, né, para tratar doenças, né, relacionadas, e a gente faz também intervenções em bloco cirúrgico com anestesia geral, quando tem, né, a indicação. E cirurgião de cabeça e pescoço é igual o bucomaxilo ou é diferente? São áreas diferentes? É diferente. Né? Na verdade, né, o médico cirurgião cabeça e pescoço, ele vai lidar com a questão mais de tumores malignos, questão da tireoide, a questão do pescoço, né? Então a gente tem o dentista, que ele é o cirurgião também, e o bucomaxilo e o cirurgião de cabeça e pescoço. São três coisas diferentes, né? Diferentes. Exatamente. São especialidades diferentes, né? Exatamente. Que se complementam, né? Muitas vezes trabalham em conjunto, mas são diferentes. Exatamente, são formações diferentes, né? O bucomaxilo trabalha mais, por exemplo, o politraumatizado que a gente chama é o acidente de carro, chega no hospital, né? E é o nicho de trabalho seu, por exemplo. É aí que o bucomaxilo também trabalha, né? Exatamente. Quando chega uma pessoa politraumatizada no hospital, né, feito o atendimento inicial pela cirurgia geral, né, pelos plantonistas,
E caso ele tenha um trauma de face ou de boca, né, são feitos exames de imagem específicos e a gente é chamado, né, principalmente quando tem fraturas dos ossos da face, que é uma hora que a gente também atua, né, e enfim, a gente vai fazer a avaliação do paciente. Não são todas as fraturas que merecem, que tem que fazer a cirurgia. Alguns tratamentos são conservadores, né, se não houver deslocamento dos fragmentos ósseos, por exemplo. Então a gente faz o exame clínico bem minucioso do paciente, a gente faz o exame das imagens, né, e decide, faz o diagnóstico, decide se vai ter intervenção, se vai ser conservador. Entendi. E sempre em parceria com a equipe médica do hospital. E doutora Marcela, a senhora tem um histórico aqui brilhante, né? Obrigada. É professora também, sou professora, é verdade. Aqui. E sobre odontologia hospitalar. Que é a sua especialidade Minha área também, de atuação, exato. Então, a odontologia hospitalar, ela é mais recente, ela faz parte, né, através da resolução do CFO, como uma área de atuação da odontologia desde 2015, mas apesar de ser mais recente, ela já existe nos grandes centros, São Paulo, Rio, né, nos grandes hospitais e fora do país há mais de 20 anos. E essa atuação do dentista no ambiente hospitalar, ela é diferente, né, dos traumatismos, enfim, da atuação do bucomaxilo, porque o dentista ele vai atuar como um clínico geral, mas naquele paciente sistemicamente comprometido. Então ele vai atuar nas UTIs, nas enfermarias, no domicílio muitas vezes, né? Porque a gente também faz o atendimento domiciliar desse paciente, que ele pode ter alta, mas ele também pode estar internado em casas, né, de internação. E é um trabalho de prevenção, diagnóstico, mas também de tratamento. Tudo aquilo que o dentista faz em consultório, a gente vai fazer dentro do ambiente hospitalar durante a internação do paciente. Mas levando em conta sempre, né, o motivo da internação, o que levou aquele paciente até ali, a gente vai tentar, junto com uma equipe multi, né, profissional, né, agregar para esse paciente ter um melhor prognóstico, uma melhora no seu quadro geral. Sim. E sobre laser terapia, depois a gente vai falar, né? Eu acho melhor a gente introduzir o seguinte. Eu acredito que poucas pessoas sabem disso, né? Que dentro de uma UTI, a participação do dentista, do odontologista é fantástica, né? Para a melhora do paciente, igual você citou. Eu que trabalho em UTI, eu vejo isso diariamente, né? E, por exemplo, qual que um exemplo, o paciente está com um problema neurológico, está em coma, um acidente de carro, precisa ser entubado, que é aquele procedimento, né? Que a gente preserva a via aérea, falando da parte médica, para ventilar os pulmões. E aí a gente chama o dentista também para acompanhar isso, né? Exato. Qual que é o impacto do dentista na UTI, por exemplo? Então, esse paciente, durante a internação, ele vai ter um comprometimento que levou aquele motivo, né, ele estar internado, e o dentista ele vai auxiliar na manutenção da saúde bucal desse paciente. Muitas vezes o paciente já vem com uma condição prévia muito ruim, então ele vai ter uma piora no seu quadro geral por causa da condição da boca, pode ter um foco de infecção ativo, então o dentista ele é chamado para avaliar isso em primeiro lugar, e também para a gente manter essa saúde bucal, seja através de mecanismos mesmo de limpeza, profilaxia, que é importante, usando a clorexidina, né, que já tem os protocolos estabelecidos, mas a nossa intenção é melhorar a condição bucal e evitar que ele tenha novas infecções, porque a gente sabe que se ele tem um foco infeccioso na boca, ele pode desenvolver, por exemplo, uma pneumonia nosocomial durante essa internação. Isso vai aumentar o tempo de internação desse paciente, medicalização e aumenta o risco também dele vir a óbito. Na cardiologia, né, você que é cardiologista sabe muito bem, a gente tem também os pacientes que fazem as cirurgias cardíacas, mas que também já vêm com foco de infecção em boca e podem desenvolver endocardite bacteriana, infecciosa, né? Seria o nome correto. Um problemão, né? Para a gente da cardiologia. Exatamente, que é uma doença silenciosa e que a gente pode controlar simplesmente fazendo uma consulta prévia. Claro que nem sempre isso é possível, né? Às vezes o paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca de emergência, enfim. E aí a gente não tem como controlar o antes. Mas aí a equipe, né, o dentista, ele estando habilitado, ele fazendo esse reconhecimento, a gente consegue também minimizar o risco para ele desenvolver essa endocardite, que é o terror, né, que a gente sabe nas UTIs cardiológicas. É muito importante. O dentista ele é fundamental, ele tem que andar junto com o cardiologista. Exatamente. Tem várias
situações, né? Tanto para como risco cirúrgico, às vezes, a gente precisa, né? E também como acompanhamento dos pacientes valvulopatas. O ideal seria a gente conseguir fazer esse acompanhamento antes, né, Dário? Eu acho que a maioria dos cardiologistas já sabem dessa prática e já fazem, né? Aqui em Linhares a gente vê esse cuidado de vocês, sempre orientando o paciente a buscar o dentista antes de qualquer intervenção cardíaca, mas a gente também sabe que a nossa realidade, principalmente SUS, né? Muitas vezes o paciente já vem com uma condição muito ruim e nem sempre ele vai ter condição de fazer esse tratamento. Mas o ideal, né, seria que a gente pudesse fazer todo esse trabalho antes para minimizar os riscos dessas infecções. Sim. E só para inteirar a população sobre o que é endocardite, é uma infecção na boca, no dente, né? E acaba que migra para a corrente sanguínea e para lá dentro do coração. Isso aí. E aí destrói a válvula, causa problemas, enfim, é uma infecção, imagina que uma bactéria dentro do coração e ela começa a causar problemas. Então, em geral, o que acontece com isso? A gente fica várias semanas dentro do hospital, alguns casos é cirúrgico, tem que abrir o peito e tirar essa infecção, essa válvula. Então, olha a importância do dentista. E é muito comum também a gente descobrir depois, né, a questão dentária. Exato. O cardiologista, como é que ele faz? Chegou com endocardite no hospital, primeira coisa que a gente olha, vamos ver a boca. Que pode ser dali. Verdade. Então, tanto antes ou depois do evento, a gente... Exatamente. E o que seria ideal, assim, de um... O ideal seria a gente conseguir fazer a avaliação antes, sempre. Sim. Assim, se a cirurgia, né, for uma cirurgia letiva, onde você vai ter um agendamento, o ideal é que o paciente ele tenha passado pelo dentista e que ele venha desse dentista com um encaminhamento, né, comprovando que ele está apto a realizar aquela cirurgia. Claro, né, cada um dentro da sua área, mas assim, dando mesmo essa autoridade para que vocês sintam-se à vontade para operar o paciente, sabendo que ele não vai ter esse risco. Mas também é importante orientar o paciente, porque ele tem uma janela de um período de tempo em que ele tem que ficar em observação e que ele também não vai poder fazer alguns procedimentos que causam essa bacteremia e que vai aumentar também o risco. Então, esse paciente precisa ser acompanhado. Eu acho que esse seria o ideal, que todo paciente com problemas cardíacos, ele fosse acompanhado por um dentista antes, durante e depois. Isso aí. Esse cuidado tem que permanecer, né? Não, com certeza. Dentro da UTI também, a gente conversava sobre abscessos, né? E eu acredito que aquela sonda nasal, ela complica pra gente. Eu que trabalho lá na UTI, vez ou outra eu via, às vezes a gente tá procurando tudo quanto é lugar, a infecção não acha, e às vezes pode ser um foco ali facial, abscesso facial, e aí já entra na sua alçada, né? Não, exatamente. Os abscessos faciais são, nas infecções faciais de origem dentárias, né? Elas podem evoluir e tornar grandes abscessos faciais, né? Que às vezes exigem comprometem a abertura de boca, a pessoa pode ter febre, né? Pode estar mais desanimada, né? E algumas vezes existe intervenção em centro cirúrgico, com anestesia geral, para a gente poder ter acesso à lesão, poder drenar bem essa lesão, colocar um bom dreno, né? De forma a poder, né, essa lesão ser curada, né, totalmente. E sempre remover o agente causador, né? Aquele dente que causou essa infecção. Exatamente, o foco, né? Isso o foco dentário. Não adianta dar só antibiótico, tem que tirar o dente. Com certeza. A principal terapia para infecções, para abscessos, é o bisturi, né? Drenar, né? O cirurgião adora. Exatamente. Tem que fazer incisão, fazer uma boa drenagem, né? E remover o foco de infecção, que é o dente. E quando o paciente interna, Dário, assim, o paciente que está na UTI ou que vai, né, tá lá no ambiente hospitalar, por que é importante o dentista avaliar esse paciente logo que ele chega, para a gente encontrar justamente esses focos de infecção? Porque às vezes ele esse foco não está agudo. Ele está ali crônico, o paciente já tem aquela cárie, ou enfim, aquele canal que ele não tratou, que ele não terminou de tratar. Mas durante aquele período, né, que ele está ali internado, ele vai ter um comprometimento imunológico, ele vai ter a medicação que ele vai estar usando, enfim. E aí ali vai agudizar. Então, quando a gente já percebe que ele tem algum foco, a gente já tenta remover, porque isso vai melhorar o prognóstico dele geral, né? Então, a gente sabe que isso vai diminuir, né? Às vezes, uma medicalização que a gente precisaria tratar com antibiótico, né? Igual os pacientes que a gente vê vão ficar com terapia de 15, 20 dias com antibiótico. E se você removeu antes, talvez você não precise fazer isso, né? Então é importante que a gente avalie todo mundo que chegue lá no hospital. No início, né? Você contava um caso muito interessante de um paciente que nosso ali do Hospital Rio Doce, você trabalha no Rio Doce, o doutor Luiz também.
E aí o paciente fez endocardite, que é essa infecção do coração, operou, e no pós, quantos dentes você tirou? 8. 8 dentes. Nós conseguimos realizar 8 exodontias durante a internação do paciente. Só após essa remoção, o paciente realmente teve uma melhora geral da clínica dele. Sim. Então, assim, a gente viu que era importante, mas como ele estava muito comprometido, a gente não podia atuar logo que a gente queria, a gente teve que aguardar um pouquinho para que ele estivesse mais estável, mas quando isso aconteceu, foi possível realizar. Foi um trabalho realizado, né, a várias mãos, porque a gente faz um trabalho lá no Rio Doce, através da faculdade, a Anhanguera. É um estágio que a gente realiza lá com os professores Luiz, Itamar e eu, junto com os alunos. E foi durante esse estágio que a gente realiza que a gente identificou esse paciente e viu a necessidade de fazer a abordagem, e nós fizemos durante a internação. Então foi um paciente assim que deixou todo mundo muito satisfeito, porque ele teve uma melhora, não tinha um prognóstico muito positivo no início, mas depois ele teve uma melhora importante e já teve alta, ele está na casa dele, feliz da vida, eu espero. É isso aí. Quer dizer, se deixasse aquele foco, talvez ele ia reinfectar. Exatamente. Ele estava com a válvula nova, e se a gente não detecta isso, faz o tratamento completo, talvez ele voltaria em 15, 30 dias, um mês, vai saber. Mas ou voltaria, até mesmo, né? Exatamente. Até agora está curado. Exatamente. Como diria. Enfim, e pegando esse gancho, né, o profissional, o dentista é muito importante no ambiente hospitalar, odontologia hospitalar. Você acha que é negligenciado esse assunto da odontologia hospitalar? Sim, eu acho que em parte a maioria, né, dos gestores hospitalares, eles olham para o dentista e veem um custo extra, né? Então, assim, hoje a gente tem lutado muito para mudar essa realidade. Isso acontece principalmente nas cidades menores, porque em São Paulo, em alguns estados maiores, já até é lei, né? A presença do dentista no ambiente hospitalar é obrigatória. Mas a gente não tem ainda uma lei nacional, são leis estaduais. Mas o que a gente percebe quando a gente conversa sobre essa importância com os gestores é que eles pensam no custo, né? Nossa, mas eu vou ter que contratar um dentista, né? E aí eles às vezes não conseguem entender que é o contrário, né? Que a presença do dentista, ela é redução de custo. É isso ela é mesmo. Melhora da qualidade de vida do paciente, né? Você vai ter mais um membro na equipe multiprofissional. A gente já tem os outros profissionais que são todos importantes ali, mas a gente vai ter mais um profissional olhando para aquele paciente, buscando, né, melhorar a qualidade de vida dele. Então, o nosso desafio, né, na odontologia, eu acho que é esse, é mostrar essa importância do cirurgião dentista, mas não como mais um custo, né? Não é mais um emprego, não, mas é sim pensar no paciente, na melhoria que a gente vai trazer, né? Isso aí, em gestão hospitalar, né, é difícil a gente ter números e etc, mas com certeza prevenir as coisas é bem mais barato do que pagar as consequências. Com certeza, isso a gente deu vários exemplos aqui de internação, né? Quantos dias de internação a mais esse paciente com endocardite tem, né? Então, quanto custa um leito da UTI? Então, calcula, né? Será que realmente é um custo mesmo, né? Se a gente for pensar na medicalização. Então, enfim, é simples, essa conta tem já vários estudos que mostram que é economia você ter a equipe, mas a gente sabe que é um desafio. Então, a gente está batalhando aqui em Linhares, né? O Hernani tem ajudado muito, a gente tem tentado levar essa importância para os gestores, e eu acho que em breve a gente vai conseguir isso daqui. Vencer essa barreira, né? Com certeza. Que acaba que é... E, Hernani, na questão da traumatologia, né? O acidente mais comum é o quê? É moto? Acho que moto, doutor Ali, sem dúvida, moto é o grande vilão, né, dos acidentes de trânsito. Eu tinha um professor que era muito engraçado, que ele tinha uns aforismos, vamos dizer assim, umas sacadas, e ele me falava assim: Dário, tem 2 tipos de motociclista, o que já caiu e o que vai cair. Então, assim, moto tem que ter muito cuidado. Perfeito. É verdade. E aí o trauma mais comum de acidente que você pega, por exemplo, é o trauma de quê? Essa de terço médio, né? De maxila, de órbita, né? Eu acho que em primeiro lugar colocaria terço médio e em segundo terço inferior, que seria a mandíbula. Às vezes pelo não uso até do capacete ou pelo uso incorreto, né? Porque se ele mas depende do acidente, até com capacete. Depende. Do mecanismo do... Às vezes sim, do tipo de trauma, né? Da direção do trauma, aonde ele bateu, né? Também, então, moto a pessoa fica muito exposta, né? Infelizmente, né? Então... Sim. Né? E o risco é muito grande. A cirurgia que você faz, ela vai desde cirurgia simples, né, de ambulatório, ou não? É só no cirúrgico? Não, exatamente. O cirurgião bucomaxilofacial, ele faz cirurgias ambulatoriais, né, com anestesia local, né, os casos menores, às vezes com ou sem sedação, né?
E os casos que exigem uma intervenção maior, né, um maior tempo cirúrgico, uma anestesia maior, né, às vezes envolve áreas anatômicas mais proeminentes, né, a gente faz em bloco cirúrgico, com anestesia geral. Né, aí o paciente passa por um exame, né, pré-operatório, passa pela avaliação cardiologista, passa pela avaliação com anestesista, né, com médico anestesista, a gente pede os exames de sangue, exame de radiovegetóricos, né, para fazer anestesia, a gente pede também o eletro, né, para ser avaliado pelo cardiologista. Isso aí. Aí feito o risco cirúrgico, exatamente, passa, né, feito o risco cirúrgico, né, a gente vai e programa de fazer a cirurgia, né, com anestesia geral no centro cirúrgico. Uma dúvida de médico, a maioria dos seus pacientes você opera intubado ou não precisa de intubar? São entubados. A maioria? Com anestesia geral são entubados, aí às vezes faz pelo nariz, né? Quando a pessoa, por exemplo, tem a fratura de mandíbula, porque na bucomaxila, um dos princípios da redução das fraturas faciais, além de aproximar, né, os cotos ósseos, né? Às vezes a pessoa tem a fratura, deslocou os fragmentos ósseos. Guarda para o segundo bloco, que depois a gente vai falar, que eu estou vendo que é interessante isso aí. Não, beleza. Ó, terminamos o primeiro bloco falando sobre odontologia, né? Hoje é dia do prevenção do acidente de trânsito, também do câncer bucal. E você nos vê no próximo bloco aqui na TV Sim. Voltamos para o segundo bloco do Bate-Papo das 6, na quarta-feira saudável. Hoje é dia 31 de maio de 2023, falando sobre saúde bucal com dois especialistas, né? O doutor Luiz Hernani, que é especialista bucomaxilo, cirurgião bucomaxilo, e a doutora Marcela Calmon, que é especialista em odontologia hospitalar, né? Você pode nos assistir no canal 16.1 em todo o Espírito Santo e também nas plataformas na Sky, como 316.1 e na Claro TV em Vitória, no canal 526 e também no YouTube e outras plataformas de streaming. No último bloco eu até te cortei, desculpa a indelicadeza, que isso. Né? Mas você falava sobre a técnica, né, da cirurgia bucomaxilo. E eu achei muito interessante, que até eu sou da área da medicina também. Então, assim, o procedimento, às vezes, você tem que isolar a boca, é sobre isso que você me dizia? Não, exatamente, né? Quando há fraturas mandibulares, né? Aí o paciente tem dificuldade de fechar a boca, de deglutir. Então, são fraturas que exigem certa urgência no tratamento, né? São cirúrgicas, a maior parte das vezes. E a intubação tem que ser pelo nariz. Até porque um dos nossos princípios, né, na redução das fraturas, além de aproximar os cotos ósseos, né? É definir a mordida da pessoa. Né? Porque não adianta a gente fazer uma linda cirurgia, acessar a fratura, reduzir, fixar bem as placas, se a mordida ficar errada. Né? Então, às vezes, para facilitar, né, a conferência da mordida do paciente, né, essa oclusão dentária, muitas vezes a intubação é feita pelo nariz, via nasal. Aquela cirurgia da mandíbula para frente, né? Isso. É com vocês também? Exatamente, esse é dos nossos carro-chefes, né, das principais... Como é que é o nome? Cirurgia ortognática. Ortognática. Exatamente, cirurgia ortognática. Ela evoluiu bastante de uns tempos para cá. E é para correção de gente que tem, às vezes, correção de discrepâncias ósseas, né? Dento-esqueléticas. Às vezes a pessoa tem um queixo muito grande, né? Um queixo muito pequeno. Às vezes a pessoa tem apneia, às vezes ronca, né? Tem dificuldade tem ronco, tem apneias graves. E com o melhor tratamento de apneia é o avanço da mandíbula, né? A ortognática. No que vai avançar a mandíbula, além da parte óssea, vem toda a musculatura junto. Com isso aumenta o espaço da orofaringe. Então já tem muitos estudos já consagrados, né, que falam das vantagens no tratamento da apneia. Né? A cirurgia ortognática é o principal tratamento para a apneia. Né? Além do tratamento da apneia, a pessoa vai passar a respirar melhor, né, no dia a dia. E é um trabalho, né, é uma cirurgia que vai visar também a correção da mordida da pessoa. Às vezes a pessoa usa aparelho, mas se tiver algumas discrepâncias ósseas, né, o aparelho não vai conseguir corrigir essa mordida. Então é necessário fazer intervenção cirúrgica em ambiente hospitalar. E a síndrome de apneia obstrutiva do sono, né, é uma coisa que se está estudando cada vez mais. Causa de arritmia, causa de hipertensão. Hoje a principal causa de hipertensão que a gente chama de secundária, né, que tem um motivo, é a síndrome de apneia do sono. Causa diversos problemas, exatamente, cardiovasculares. Exatamente. Você sabe muito bem como cardiologista. E Marcela,
eu vejo muito lá no Hospital Rio Doce, vocês com aqueles lasers, né? É bonito de ver, um laser bonito. Bacana, e vocês ficam aplicando lá. Explica um pouco pra gente dessa subespecialidade sua. Bacana. Então, a laser terapia, ela também é uma habilidade, né, que a gente desenvolve, também regulamentado pelo Conselho de Odontologia, onde o dentista ele vai usar essa ferramenta, né, um aparelho que emite ondas mesmo, eletromagnéticas, o laser, e vai fazer uma terapia nesse paciente para melhorar a resposta no tratamento que ele está recebendo. Então, a gente pode usar o laser hoje, assim, para uma infinidade de problemas que o paciente tenha. Lá no hospital, a gente tem trabalhado com a laser terapia nos pacientes oncológicos, principalmente nos pacientes que desenvolvem a mucosite oral em decorrência do tratamento quimioterápico. Mucosite é o quê? Mucosite, tá? Mucosite. Explica pra gente aí. Explicar, verdade, né? Tem termos que... Então, a mucosite, ela é como uma afta, uma lesão ulcerativa que vai surgir na boca do paciente que recebe uma terapia, geralmente associada à terapia do quimioterápico. Não todos, alguns, mas em torno de 40% dos quimioterápicos podem causar como efeito colateral essa mucosite, que seriam aftas, e elas se desenvolvem em várias regiões da boca, elas são bastante dolorosas e grandes. Então, imagina, a gente tem às vezes uma afta porque mordeu o lábio, ou bateu a escova, fica aquela afta. Imagina agora uma afta triplo, quádruplo do tamanho em toda a sua boca. É mais ou menos isso que o paciente vai sentir. Isso vai levar à diminuição, claro, da qualidade de vida, mas ele para de comer, ele muitas vezes não consegue falar, não consegue engolir a saliva, porque essa mucosite também pode atingir a região orofaríngea do paciente. E aí a gente faz essa terapia com laser para justamente antecipar essa evolução, porque se a gente deixar e não fizer nada, em 14 dias o paciente volta ao normal, porque é o tempo que a mucosa precisa para se recuperar. E com laser a gente consegue, às vezes na primeira, segunda sessão o paciente já volta a se alimentar, ele já, lógico, né, o paciente às vezes está com uma alimentação pastosa, mas ele começa a conseguir comer melhor, beber a água, enfim, e aí a gente tem um ganho muito, muito grande para o paciente em relação à qualidade de vida. Mas também a gente usa para xerostomia, para estimular as glândulas salivares, pacientes com DTM, né, que é aquele distúrbio da ATM, parestesia, às vezes em decorrência de cirurgias, aí faz assim, algum procedimento próximo ao nervo alveolar, a gente consegue também recuperar isso para o paciente. Pacientes da COVID, né, que perderam o paladar, a gente consegue também usar o laser. Também para COVID? Também, para recuperar, porque ele vai fazer uma estimulação. Na verdade, esse laser, ele estimula as células do nosso organismo a se multiplicarem. E isso vai antecipar, né, qualquer tipo de processo que ela tenha, danoso que ela tenha passado. Então, acelera a gente consegue acelerar. De cicatrização, de inflamação, mais ou menos assim. Exatamente, acelera o processo, reduz a dor. Então, para a mucosite, a gente tem um efeito analgésico importante. Muitas vezes a gente faz a terapia antes da alimentação do paciente, pensando em dar esse conforto para ele conseguir se alimentar. Então, assim, é uma terapia que a gente tem estudado muito. Eu acho que os pacientes oncológicos são os que mais se beneficiam disso, né? Mas a gente tem vários outros casos que a gente pode usar. Eu fico imaginando o seguinte, o paciente oncológico, ele já tem um catabolismo, né? Ou seja, o consumo de caloria dele já é muito maior do que num paciente sem neoplasia, oncologia, câncer, né? Imagina se ele tira ainda esse estímulo de alimentar. E isso acontece, Dário. A gente, muitas vezes, o paciente ele não é orientado, ele não sabe disso e ele acha, vou esperar, né? Vou ver como isso vai ficar. Porque como uma afta vai começar pequeno e aí ele vai passando no primeiro, no segundo, aí no terceiro, quarto dia ele começa a ter essa mucosite, essas feridas aumentando. Geralmente, né, do quarto ao sétimo dia após a infusão da químio, que elas podem surgir quando ele tem, né, essa pré-disponibilidade. E aí o paciente rapidamente agudiza e ele para de comer, ele para de falar. E aí a família, né, lógico, entra em contato com o médico. Muitas vezes o médico interna esse paciente para fazer a sonda parenteral. Então imagina, né, mais uma vez a gente pensando até no custo, né, do tratamento, fora a qualidade de vida. E aí a gente consegue, né, com a laser terapia, antecipar isso, assim, melhorar, trazer um conforto importante para o paciente. E assim, lá no Hospital Rio Doce, a gente tem conseguido fazer um trabalho muito bacana com os oncologistas, porque eles já entenderam essa importância. Então, eles orientam o paciente também a buscar, né, o atendimento, mas quando começa, eles já chamam também o profissional para atuar. E até uma pergunta, aproveitando uma pergunta que veio da internet, que foi exatamente isso. Você falou um pouco de afta. Se eu tenho afta, eu procuro o dentista ou o gastroenterologista?
Tá, O que vocês Eu acham? acho que a gente pode pensar agora, né, até falando um pouco dessa campanha do câncer de boca, né, que a aftas depende, você vai ter uma recorrência muito grande, isso acontece muitas vezes, a gente pode pensar em imunidade, alimentação muito ácida, enfim, estresse, tudo isso pode ser um causador. Mas se é uma lesão que não cicatriza depois de 14 dias, ela aumenta de tamanho, ela tem um aspecto diferente de uma lesão comum, né, ela é mais avermelhada, ou esbranquiçada, ou escurecida, aí procurar o dentista, porque a gente precisa fazer uma biópsia para ter certeza do diagnóstico. Pode ser uma lesão cancerizável? Pode. A gente tem que estar de olho. E a gente, apesar a gente como ser humano, a gente não se conhece, a gente não avalia a nossa boca, né? A gente deveria fazer esse autoexame de boca, né, com uma certa frequência, porque a gente perceberia logo que as mudanças acontecessem. As aftas, a gente percebe que elas são dolorosas, mas às vezes ela começa como uma ferida pequenininha, mas se ela não cicatrizar depois de 14 dias, a recomendação é procurar o dentista. E aí, se for o caso, né, para encaminhar para um gastro ou o que for, o dentista vai conseguir, excluindo os outros fatores, ele vai encaminhar para o profissional adequado, se for um tratamento necessário, né? Sim, você faz biópsia também, né? Fazemos biópsia, E é só o bucomaxila ou o cirurgião, o odontológico geral? Qualquer profissional pode fazer. Se tiver segurança em fazer, né? A gente faz quando anestesia local, né? Ambulatório. E isso dá para fazer, lógico, dependendo, né? Às vezes uma biópsia, dependendo mais complexa, aí encaminha, com o seu tempo do paciente, né? É né? verdade. Às vezes no ambiente hospitalar a gente faz muita biópsia para ter o diagnóstico, né? Às vezes você tem dúvida no diagnóstico, o paciente está internado, a gente faz. Às vezes uma citologia esfoliativa para ter certeza que aquilo é uma cândida, enfim, um diagnóstico diferencial. Mas é até importante você ter falado isso sobre quem pode fazer a biópsia, porque às vezes o paciente fica achando que ele tem que procurar um dentista especialista, e na verdade não, ele deve procurar o dentista que está mais próximo. Que é o cirurgião, exatamente, né? Da unidade de saúde, quem ele realmente confia e conversar sobre essa lesão, essa ferida, e aí, claro, se o dentista não se sentir confortável, ele vai encaminhar para um colega realizar, mas é importante que a população saiba que todo dentista pode realizar essa biópsia. Né? É um procedimento relativamente simples, né? Dá para fazer em consultório. E o autoexame bucal, o que é isso, assim? Até eu tenho dúvida. Como é que a gente faz o autoexame? É a gente olhar, né? Exatamente. Né, a gente ir no espelho e avaliar a mucosa bucal. Né, avaliar a língua, né, a parte superior, lateral, embaixo da língua, na mucosa da gengiva, né, o céu da boca. Enfim, fazer uma avaliação, uma conferência geral para ver se tem alguma alteração de tamanho, de cor, né, alguma afta que não cicatriza mais de 2 semanas, uma lesão esbranquiçada que pode ser uma leucoplasia. Enfim, que então, saúde bucal tem muita coisa envolvida, né? Às vezes o lábio inferior, né, a região que incide muito raios solares, né? Então a pessoa tem que proteger, exatamente. Às vezes a pessoa tem muito câncer, né? O lábio inferior é um dos locais que mais tem incidência de câncer de boca. De forma geral, é muito... Então tem que estar sempre a pessoa trabalhando, né, tendo o EPI, né, usar chapéu, os protetores, né, para evitar. E ao menor sinal de alteração, né, vamos supor, o lábio inferior, às vezes a pessoa percebe umas crostas, né, às vezes uma região assim meio esbranquiçada, né, ao menor sinal de alteração, né, de cor, de forma, procurar o profissional, né, o dentista, né, o especialista. Sim. E saúde bucal, ela envolve várias coisas, né? E sintoma? Qual o sintoma de alarme dessa questão do dentista em geral? Vai ser a dor de dente só ou não? É afta? O que é o sinal mais de alarme para o dentista? Você fala assim, de uma forma geral. De forma geral, é sobre saúde bucal. Como é que eu sei que eu estou tendo uma saúde bucal de qualidade? Olha, a gente tem vários fatores que a gente tem que avaliar, né? Por isso que a gente dissemina tanto que é importante a visita frequente ao dentista, pelo menos a cada 6 meses, porque essa característica da boca ela pode variar. Então a gente tem que observar desde os dentes, né? Se a gente tem alguma cavidade, algum buraquinho, uma manchinha, isso já é um indicativo, pode ser cárie. Às vezes o paciente... gengiva, né? Gengiva. Eu uso fio dental e está sangrando. Isso é um indicador de doença periodontal. Então também é um motivo para você procurar o dentista. Às vezes o hálito, né? O paciente percebe, meu hálito tá legal. Às vezes o paciente não percebe, mas alguém fala, olha, a esposa, né? Fala, o seu hálito não tá legal.
Então, já é mais um indicativo, porque são sinais que podem, que demonstram que pode ter alguma coisa errada. E muitas vezes o comprometimento sistêmico, ele reflete na boca, né? Por isso que a gente não pode dissociar a saúde geral da saúde bucal, né? Então, sim, é importante. Além das dores, né? Geralmente as dores são os grandes sinais. Né? Geralmente ele vai quando ele tá com dor, né? Dor na face, nos músculos da face, dores na articulação também, né? Deve nos procurar também. Estalidos, né? Às vezes a pessoa tem estalidos ao abrir e fechar a boca, né? Crepitações, acha normal. Isso já é um sinal de uma má funcionalidade da articulação, né? Então exige um acompanhamento mais de perto, um exame clínico minucioso. E usamos demais também para poder fechar o diagnóstico. Fica estralando, né? Na hora que abre e fecha. Exatamente. É um tipo sinal de. Não, hoje em dia até, problema, né, com o estresse, essa rotina que a gente tem mais agitada, a gente tem visto assim, as pessoas apertando muito os dentes, então dores de cabeça, né? Dores nessa região da face, às vezes lesões que não são cariosas, mas lesões cervicais, são doenças que a gente consegue identificar nessa rotina. Às vezes o paciente não percebe que ele tem nada, ele acha que ele está bem, quando ele procura o dentista, a gente descobre que ele faz esse apertamento, que ele já tem, às vezes, um bruxismo, tem uma lesão na cervical do dente que pode comprometer, né? Ainda mais aquela cavidade bucal. Sim, a infinidade. E a gente conversava também no intervalo sobre siso, né? A questão do siso. Eu tirei um primeiro e o outro logo depois, 2, mas pode ser feito também no centro cirúrgico? Não, pode sim. Em alguns casos exige que seja feito no centro cirúrgico, né? Quando ele está mal localizado, né? Tá muito próximo ao canal mandibular, por exemplo, né? Às vezes tem chance de dar hemorragia, chance de dar uma parestesia considerável durante o procedimento, ou às vezes tem chance até de fraturar a mandíbula, se estiver mal localizado. E às vezes as pessoas têm um plano de saúde, né, médico, que pode cobrir esse procedimento em centro cirúrgico. Às vezes a pessoa pode fazer com anestesia geral, já remover os 4 sisos, por exemplo. De uma vez? De uma vez, né? É mais seguro para o cirurgião, para o paciente. E é uma inflamação só, né? Já passa por um pós-cirúrgico só, né? Lógico que isso aí. Às vezes pode sofrer por uns 2 dias, 3 dias, né? Entre medicação intravenosa, que tem um efeito mais rápido, né? Tanto os analgésicos, os anti-inflamatórios, né? O antibiótico profilático. Então, hoje em dia, as intervenções em bloco cirúrgico, na área da odontologia, estão cada vez mais indicadas, né, para dar mais segurança ao profissional e também ao paciente. Vai estar totalmente monitorado, né, já consegue fazer várias intervenções ao mesmo tempo. Né? Joia, chegamos ao final do segundo bloco do Bate-Papo das 6, falando sobre a prevenção, né, dos acidentes no trânsito, que é uma campanha do Maio Amarelo, e também do câncer bucal, aqui na presença do Dr. Luiz Hernanes e também da doutora Marcela. E nós retornamos aí no terceiro bloco falando um pouquinho mais sobre essa questão do odontologista, do dentista, do bucomaxilo e também da odontologia hospitalar. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, na quarta saudável. Hoje é dia 31 de maio de 2023. Comemora-se hoje, comemora-se não, né? A gente faz o Maio Amarelo, que tem aí a conotação da prevenção dos acidentes automobilísticos, né? E na presença aqui de 2 especialistas, o Dr. Luiz Hernani, que é cirurgião bucomaxilo, e também a doutora Marcela, que é odontologista, especialista, odontologia hospitalar, né? Ela é odontologista, ela é dentista, com essa especialização e também em laser e terapia. Bem, a gente voltou do último bloco falando sobre alguns sintomas, né? Foi muito esclarecedor a saúde bucal. E mais uma pergunta da internet que é sobre secura na boca, né? A boca seca, a xerostomia, que a gente chama o nome técnico, né? Eu preciso procurar o dentista também? Sim, pode procurar o dentista, porque a gente tem que identificar qual a causa dessa secura, né? Porque essa xerostomia, ela é um sintoma. Então, o paciente sente essa boca seca. Mas aí, o que está causando isso? Pode ser medicação. A gente sabe que alguns antidepressivos, alguns medicamentos causam. A idade, o paciente idoso, ele também vai desenvolvendo um pouquinho essa
perda da função das glândulas salivares. A gente tem que avaliar se tem alguma outra comorbidade associada que às vezes o paciente não conhece. O paciente oncológico, ele, por causa do quimioterápico, ele pode ter também um prejuízo nessa salivação. O paciente que recebe radiação na região de cabeça e pescoço. Então é importante que ele procure o dentista para a gente entender o que causou e a partir daí a gente pensar num tratamento, né? Que aí, se a gente tiver que fazer estimulação, a gente pode usar o laser para fazer a estimulação das glândulas salivares, mas às vezes não, a gente vai precisar usar alguma medicação mesmo para estimular essa saliva ou conversar com o médico, né? Se ele está usando uma medicação causando, né, essa secura, a gente vai conversar com a equipe para ver o que a gente pode mudar no tratamento, às vezes substituir uma medicação por outra, enfim, para trazer conforto para o paciente, porque a gente sabe que a saliva ela é importantíssima, né, para manter o pH da boca, ela ajuda também para formar o bolo alimentar, para falar, então não dá para a gente ter a boca seca, isso impacta muito na vida do paciente e a gente precisa atuar. É interessante, assim, eu fiz uma correlação, né, eu pensei aqui agora, os pacientes que estão entubados, eles perdem muito esse sentido, né, essa função. E aí é comum a gente ver como o dente, a gengiva, né? Ela é prejudicada. Exato, né? A gente lá na UTI, a gente vai ter um paciente que ou ele está muito seco ou ele está muito úmido, né? Então, assim, a gente não... É difícil você encontrar um paciente que está na normalidade. Então, ou ele resseca muito por causa mesmo das medicações, e aí é um paciente que a gente tem que hidratar, que a gente vai usar, né, vários meios para fazer essa hidratação, para trazer esse conforto para ele, tanto no lábio quanto na mucosa, porque senão isso vai causar rachaduras, ferimentos e pode ser uma porta de infecção para ele, mas também esse paciente que saliva muito, né? Às vezes por um comprometimento neurológico, ele está com escape da saliva, então a gente chama isso de babação, e aí a gente vai fazer também terapias para tentar controlar, pode ser medicamentosa, mas aí sempre, né, o dentista ele tem que estar conversando muito com a equipe para a gente não interferir no tratamento primário do paciente. Nem sempre a gente pode atuar da forma como a gente gostaria, mas também é importante a gente dizer que a gente já tem muita tecnologia, a gente já tem muitos tratamentos disponíveis. Então o laser ele pode ajudar, mas também a gente pode usar a toxina botulínica, que ganhou aí, né, muita visibilidade nos procedimentos estéticos, né? Mas o dentista ele também aplica essa toxina para fazer o controle dessa salivação em excesso. E isso na UTI ela é fantástica, porque a gente tem um efeito prolongado. Então a equipe da fisioterapia, quando solicita a avaliação do dentista, né, porque o paciente está babando muito, a gente pode prescrever, né, junto com o médico, e a gente aplica no paciente. Tem um retorno muito bacana para esse paciente, um conforto, né, muito importante para ele. Que interessante, a medicina evoluiu muito, né, a saúde, né, e a multidisciplinaridade é fantástico e fundamental. Verdade. E sobre tecnologia, aproveitando, para você fazer os seus procedimentos cirúrgicos lá, você precisa ter um planejamento bem robusto, né? Você me contava que você tem tomógrafo, ressonância, como que é feito o seu planejamento cirúrgico? Pois é, doutor Dado, hoje em dia os avanços da tecnologia chegaram, né, na saúde e também na odontologia e na cirurgia bucomaxilofacial. Então a gente consegue, né, através da tomografia, fazer a reconstrução 3D, né, do esqueleto facial do paciente. Então a gente tem imagem tridimensional, né, da parte óssea, da face, consegue virar, consegue então dessa forma, né, ter um melhor exame, né, das imagens, né. Hoje também existe também o escaneamento, né, dos dentes, o escaneamento da face. A gente consegue escanear a face e juntar as informações da tomografia e jogar num programa de computador específico, né, um software específico que vai simular os avanços, né, da cirurgia. E consegue até imprimir também, né, os guias cirúrgicos de forma mais fácil, hoje em dia. Impressora 3D? A 3D, exatamente. Através dessas informações, através da tomografia e do escaneamento, a gente joga no programa, aí simula os movimentos cirúrgicos e a gente vai definir o movimento final, aí são impressos os guias cirúrgicos, que vai nos facilitar bastante durante o ato cirúrgico, né? Olha que interessante. É impressionante. Tá? É tanto para você não é treinar, né? Planejar, mas também ele serve como implante? Você pode usar... serve para planejar, não, exatamente, serve para você planejar, vamos supor, um caso de patologia, né? Você consegue ver a abrangência daquela lesão, né? No esqueleto facial impresso, e serve para poder até fazer para agilizar a cirurgia. A gente consegue, às vezes, no nosso caso, por exemplo, né, de fraturas faciais,
Você faz a osteocíntese com mini placas anti-titânio. Né? Algumas vezes você perde tempo durante a cirurgia, você tem que inclinar a placa, entortar de um lado. Com o modelo do paciente já impresso, né, previamente à cirurgia, a gente consegue já fazer esses movimentos, né, e consegue oferecer um produto, né, mais específico ao paciente, né? Sofisticado, complexo. Exatamente, aí você ganha tempo durante a cirurgia. Entendi. Muito interessante. Ó, chegamos ao final do Bate-Papo das 6. Hoje, muito bacana, falando sobre um tema que é importantíssimo, né? Eu acho que pouca gente conhece esse tema de que a saúde bucal pode dar pneumonia na UTI, né? Que pode dar endocardite, que pode dar sinusite, enfim. Exatamente. Tem muita área, eu acho que a medicina, a saúde, ela é multidisciplinar e toda vez que a gente vem aqui, a gente aprende um pouco e isso é muito interessante. Eu queria agradecer e considerações finais ao Dr. Luiz Hernani, que é cirurgião de traumatologia e bucomaxilofacial. Você pode encontrar ele nas redes sociais como o Dr. Luiz Hernani, né, no Instagram. Isso. E ele atende no Hospital LMC, no ambulatório, e cirurgias também na Oral Care, ali na Policlínica, não é isso? Exatamente. É isso aí. Então, toda semana... Considerações finais? Bom, muito obrigado, Dário, né, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para poder conversar a respeito. Foi ótimo conversar com você, muito elucidativo. E a doutora Marcela Vieira Calmon, que também você pode encontrá-la nas redes sociais, na @Marcela Calmon e também no Oral Care, né? Exatamente. Atende ali na Policlínica, né? Também, em frente ao Hospital Rio Doce. Também agradecer a oportunidade, a visibilidade da gente falar um tema tão importante aqui. Você que é um entusiasta da odontologia, que já abriu portas para a gente lá no hospital, te agradeço mais uma vez por isso. Com certeza foi muito importante para a gente disseminar um pouquinho mais do conhecimento para a população. Muito obrigada. Isso aí, obrigado a vocês, foi ótimo. Eu mesmo aprendi demais. E isso aí, vamos... A multidisciplinaridade, né? Eu acho isso que é importante. O tratamento ele é muito complexo do paciente. Às vezes a gente acha que é só o médico, mas não é não. É um conjunto de coisas que a gente chega lá e é muito importante. E aquilo que você disse, eu acho que existem situações que são muito negligenciadas, que a gente tem que levar em consideração. Ó, um abraço e até a próxima quarta, na Quarta Saudável, aqui no Bate-Papo das 6. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.